Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IRIM11, o IRIM 11, vale a pena? Venha saber. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 76,00. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,52%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,85%. Isso indica que ele está com 15% de desconto. É um fundo que está sendo negociado com baixíssima liquidez, uma liquidez de apenas 53 mil por dia. E é um fundo que vem de uma variação negativa nos últimos 12 meses de 4,56%. Então, no quesito de cotação, desde que esse fundo veio a mercado, suas cotas despencaram muito. E o que ocorreu? Quando esse fundo veio a mercado, o IRDM11, que é o seu fundo co-irmão, né, o seu fundo mais velho, era um fundo que ainda estava muito bem conceituado. Então, ele já nasce a mercado com ágio, sendo negociado ali na casa de R$ 110,00, isso em março de 2022. Passada a euforia, o fundo cai para patamares ali próximos de R$ 100,00. Tem a oscilação no decurso do prazo, mas ele cai. Depois começa a ocorrer uma queda no fundo, que até então eu considero ser normal, porque os fundos de papel também estavam caindo. Então esse fundo tem as suas cotas ali caindo para patamares de mais ou menos R$ 90,00, mas em março, abril de 2023, ocorre o fenômeno lá com HCTR, DEVA e tal. Então esse fundo também começa a cair até mais do que o normal, para algo na casa de R$ 85,00. Durante o meio do ano passado, o fundo esboçou um cenário de recuperação, vindo a ultrapassar o patamar de 90, chegando ali a R$ 95,00. Mas, de lá para cá, o fundo voltou a entrar no cenário de queda, chegando a patamares ali próximos de R$ 80,00, esboça uma recuperação, mas entra numa novo platô de queda, agora nesses patamares aí que rompeu os 80, na casa de R$ 75, R$ 76,00. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele tem mandato híbrido, é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta ali com mais de 2.600 cotistas, ele tem mais de 1.900.000 cotas emitidas e é um fundo que, entre aspas, hoje está valendo R$ 89,50. Por que eu falo entre aspas? Porque esse valor de patrimônio dele, muito disso aqui se dá em razão da marcação a mercado. Tanto pelas inadimplências dentro do seu portfólio, tanto também pela relação, situação de juros, que o fundo, juro futuro e curva longa de juros. O fundo, então, tem um patrimônio de 171 milhões e o último dividendo entregue pelo fundo foi de 86 centavos. Continuando no site, a gente vê sobre o yield médio do fundo. Então, esse fundo sempre estava entregando algo na casa de 1,20, com alguns valores recorrentes ali, valores excepcionais, até de 1,50. Como houve a queda tanto dos dividendos quanto da cotação, né? Então cai o dividendo, o mercado derruba a cotação para que o dividendo volte a ficar atrativo. Então, atualmente, a média dos dividendos está sendo o ápice, né, de 1,20, mas ele entregou muita coisa ali na casa de 0,90. Recentemente, a gente vê uma melhora nos dividendos, mas isso aqui não se dá só por causa que o dividendo está aumentando, e sim porque as cotas estão caindo. Cai cota, a média do dividend yield tende a aumentar. E a prova desse aumento do dividend yield é que os dividendos estão lateralizados. Então, se o dividendo está lateralizado, mas a cotação cai, o dividend yield aumenta. Então, quando você for olhar um critério de dividend yield, não o observe de forma isolada. Tente observar os outros cenários aí para você entender se realmente esse dividend yield está alto porque o fundo está pagando mais ou se é em razão da queda da cotação ou coisa desse sentido. Então, atualmente, a gente vê que o dividendo está na casa de 80 e poucos centavos, né? Chegou a ser menor, mas atualmente foi 83, 80, 88. E aí, no dia 11 de junho, o fundo pagou no dia 18 de junho 86 centavos. Continuando aqui, a gente vê, por fim, a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que não tem 5 anos, mas ele tem pouco mais de 2 anos. Nós vamos deixar aqui para a gente ver a rentabilidade. Então, em 2 anos, o fundo vem com rentabilidade negativa de 3,89%. Tendo em conta que o fundo é de base 100 e está a 70 e poucos reais, a rentabilidade era para estar em menos 24, ou seja, o fundo entregou, na verdade, 24% quase de rentabilidade.
Só que aí isso praticamente só anula a queda que o fundo teve. Então eu acredito que mesmo com as quedas atuais do fundo, que eu acho que elas não vão continuar se mantendo, vão ficar lateralizadas e tal, no médio e longo prazo, mesmo com as quedas, a rentabilidade do fundo vai ser bem positiva. E caso ocorra um cenário de melhora, que eu acho que vai acontecer no longo prazo, aí a rentabilidade do fundo tende a explodir. Enfim, nesses últimos 2 anos, o IRIM, o fundo, veio com 3,89% de rentabilidade negativa, o CDI do período 26%, o IPCA 8%, o IFIX 17%, o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, veio com 28% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros, então torne-se membro aqui do nosso canal. É só 10 centavinhos por dia em média, é R$ 2,99 por mês, é o valor inicial. Então torne-se membro, é um valor barato, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com quase 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, barato, acessível e vai te ajudar a organizar seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e te ajuda, inclusive, no poder decisório em que investir. Comprando a planilha, vocês vão nos apoiar financeiramente. Então, compre desde já. Muito obrigado a todos vocês aí que nos apoiam. Recentemente, a gente tem tido uma procura muito grande, pessoas pedindo ajuda para estruturar carteira, para ajuda em consultoria, mentoria, coisas nesse sentido. Se você tiver interesse, considere aí mandar uma mensagem por e-mail do canal, amuinvest@gmail.com. Pode ser que a gente consiga ajudá-lo de alguma maneira. Por fim, nós contamos aí com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com muito conteúdo agregador. Então, comprando os e-books, além de ser um apoio financeiro, você ainda vai estar adquirindo um ótimo produto. Compre, desde já, muito, muito obrigado. E eu não poderia deixar de agradecer aos membros, principalmente os que se inscreveram recentemente, o Altran e o Eduardo, e os membros que renovam o clube de membros. Vocês, membros, carregam o canal nas costas. Muito obrigado por todo o apoio. Então aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial e a gente vê algumas questões em relação à taxa, tá? Então o fundo cobra de taxa 0,15 de administração, 0,83 de gestão e o fundo não cobra performance. Então aqui a gente vê o que a gestão vem comentar para nós. É um relatório relativamente curto, né, de 9 páginas. A gestão fala o seguinte, ó: o rendimento distribuído referente ao mês de maio foi de 86 centavos por cota. Valor equivalente à remuneração bruta de 135% do CDI. Ou seja, que ele está comparando diretamente com o CDI. Por que ele fala bruta? Porque quando se fala hoje na taxa Selic de 10,5%, a taxa foi mantida, né? Ali ainda vai incidir no mínimo 15% de imposto de renda. Então aqui, ó, recebeu 135 bruto, sem descontar o imposto de renda. Aqui eles falam que o fundo gerou 91 centavos de resultado e ele começou a fazer caixa. Eles estão começando a fazer reserva, eu acho isso até interessante. Então o fundo hoje já acumula uma reserva de 43 centavos, ó, metade de uma distribuição. E se em algum momento tiver alguma situação atípica, de inadimplência ou de vacas magras aí, isso pode ser que o fundo amenize esses possíveis impactos. Eu vejo isso de forma bem interessante. O fundo ainda vai falar sobre IPCA e outras situações aí. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e dá uma olhada nessa parte. Aqui o fundo fala o quanto que os dividendos entregues representavam frente ao valor patrimonial. Eu até gostaria que eles trouxessem essa mesma tabela mostrando o referente ao valor da cota mercado, porque é algo mais real para aquele que compra. Então, ó, quando ele entregou 1,9, o valor patrimonial do fundo era R$ 95. Mas se a cota tivesse 80, esse yield aqui seria muito maior. Então, que ele traz o yield grossapado, que significa o yield bruto, e ele traz o yield líquido depois que se desconta o imposto de renda, né? Continuando aqui no relatório, ele mostra o declínio, a decadência das cotas, saindo de R$ 95 no ano passado, e agora, um ano depois, a cota na casa de R$ 76 no fechamento lá do relatório. Continuando aqui, a gente vê a carteira do fundo. E aí, a maior posição do fundo é dinheiro parado em caixa. Ele tem 8,37% do seu portfólio parado em caixa. Ele vai ter ali a segunda maior posição, esse Alegra Pacaembu, com 4,56%. Agora, geralmente eu gosto de fazer esse alerta para vocês.
Toda vez que você chegar no relatório gerencial, não é sempre que eu mostro aqui ao vivo, né? Se você apertar um Ctrl F e digitar ali, ó, Alegra, o que você vai observar? Que ele achou duas informações, deu Enter, ele achou o segundo. Então, teoricamente, ele só tem esse Alegra, a posição de 4,56% do portfólio. Faz Sol, vamos ver se faz Sol aqui, quanto que é o percentual do fundo, ó. Faz Sol, ele também só encontrou 2. Agora vamos lá, ó, Socican 3, ó, Socican. Então, Socican aqui, ó, ele encontrou 4 informações. Então, ele tem aqui uma exposição de 4,13, mas ele vai ter uma outra exposição de 0,56. Então, o que eu sugiro que vocês façam, se vocês tiverem interesse de se posicionar no ativo? Estude o relatório e vá vendo todas as duplas exposições que o fundo possui. Porque aí você vai ter algo mais realista do fundo. Mas esse aqui já é um dos principais pontos do fundo, essa pulverização dos seus devedores. Então eu vejo isso aqui de forma muito positiva. Continuando aqui no relatório, a gente vai ver que vai cada vez mais pulverizando os ativos que ele possui. Aqui ele mostra o restinho dos ativos que ele possui. E aí ele tem 2% do seu portfólio num FII, que ele chama de FII renda fixa. Esse RCR, então, ele quer levar para o longo prazo, é 2% do seu portfólio. E aí eles têm os fundos imobiliários da carteira. E um dos pontos que esse fundo foi muito criticado, ó, ele tem ali no DEVA 2,67% do seu portfólio. No próprio Iridium, fundo da própria casa, mais 2,56%. Recentemente teve a polêmica do fundo da Valora comprando ativos da própria casa. Mas assim, eu acho isso normal. E a gente vê o seguinte, ó, eles compraram o Iridium, que é um fundo da própria casa, tem 2,56%. Então, pessoal, isso é normal. Não é algo fora do normal como as pessoas demonizam tanto, tá? Então aqui a gente vê todas as posições que o fundo possui. O que acontece, tá, pessoal? Esse fundo, ele vale R$100 e o mercado está pagando R$76 nele. Então ele tem algumas problemáticas, mas como se ele estivesse perdendo ali 24% do seu patrimônio, eu vejo isso como sendo algo não sendo condizente. Hoje, o que o fundo tem representa 2,67%, mas era uma posição maior. Por quê? O DEVA 11, ele é um preço médio de 105. E a gente viu que o DEVA 11 está valendo R$40. Então é como se ele tivesse 6% do seu PL ali no DEVA 11. Então é como se ele tivesse perdido 4%. Mas assim, vamos supor que ele nunca mais recupere 4%. Aí a gente vê o HCTR a uma média de 128. E hoje vamos supor que ele esteja na casa ali de 130, de R$30. Isso é 1% do portfólio. Então é como se ele tivesse ali 4% do seu portfólio. Então vamos supor que ele perca esses 3% e nunca mais recupere, ó. Só aqui dá 7%. Por que eu estou fazendo esses cálculos? Mais à frente lá no portfólio, ele vai falar alguns CRIs que ele também está passando por dificuldade, problemas aí de inadimplência e tal. E aí eu vou somar todos esses percentuais. E aí, para mim, 24% de desconto não justifica. Por enquanto é 7% se ele perdesse tudo. Mas eu acho que no médio e longo prazo, um pouco do HCTR, um pouco do DEVA aqui, ele consiga se recuperar. Continuando aqui, a gente vê que ele tem uma posição em ações pequena, modesta, mas ele tem uma posição. E aqui a gente vê a distribuição do portfólio. Então ele tem na sua maioridade, ó, quase 80% em CRIs, 8,44% em FIIs, 2% nos FIIs, que ele chama renda fixa, e 1,27% em ações. 64% do seu portfólio está indexado a IPCA e o restante nas outras classes aí, bem pulverizado. Qual o segmento que representa mais para o fundo? Segmento de energia, 14%. Ele tem loteamento, incorporação, tem diversos outros segmentos aí. Eu vejo isso de forma bem interessante. E como a gente já viu antecipadamente, ó, ele tem 64% da carteira com a média de IPCA mais 9, 10% da carteira CDI mais 4, FIIs não tem esse tipo de colocação, 8% CDI, que é o dinheiro parado em caixa, quase 4% a pré, travado em 11,30%, 2,4% a IGPM mais 10%. Então esse são as exposições que o fundo possui aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta vir aqui nesse vídeo e você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí, você tem esse fundo imobiliário no seu portfólio? Você gostaria de ter? Você acha que o fundo vem fazendo um bom trabalho? Você conhecia todos os problemas que o fundo está passando?
E nós ainda vamos ver mais outros problemas e pontos de atenção que o fundo está passando. Comenta aí para nós se você tem, se você gostou, se você teria, se você não gosta. Seu comentário é muito importante para o canal. Quando eu for falar sobre esse fundo, né, eu gosto de deixar claro sobre o meu conflito. Eu tenho esse ativo no meu portfólio. Inclusive, ele entrou em substituição ao HCTR e o Versailles. Por que eu decidi comprar esse ativo? Eu gosto de investir em ativos que, teoricamente, estão fora dos mais badalados. Então, eu entrei nesse ativo já com um desconto. Eu comprei esse fundo descontado e acredito que para o médio e longo prazo as coisas vão melhorar. E esse fundo, além do dividendo, que eu já acho um dividendo atrativo, ele vai entregar uma ótima performance aí, de valorização patrimonial. Agora, eu faço gestão de risco, eu tenho um percentual pequeno do portfólio e acho que os principais problemas já estão precificados, entende? Então eu entrar com todo esse desconto, mesmo que desse alguma coisa gravíssima e ele perdesse parte do seu patrimônio, para mim, pelo preço que eu paguei, eu acredito que isso já está precificado. Agora, o fato de eu estar falando tudo isso a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar aquele recadinho do início do vídeo. Recentemente, nós temos tido uma procura aí, várias pessoas pedindo ajuda para consultoria, mentoria, estruturação de carteira e coisas nesse sentido. Então, se você tiver interesse na nossa ajuda, manda uma mensagem por e-mail do canal, amuinvest@gmail.com. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira aí. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. A nossa primeira meta, que era chegar aos 50, foi atingida. Vá lá e se inscreva e nos ajude a chegar à próxima meta, que é de 100. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório aqui, a gestão vem falar sobre as perspectivas que eles acham em relação à situação macro aqui do Brasil e eles mostram as últimas movimentações. Então eles compraram alguns CRIs, eles venderam alguns fundos imobiliários e aqui eles falam fatos adicionais que ocorreram. No CRI HGLG, o CRI efetuou uma amortização equivalente a 28% do seu saldo devedor. Essa amortização representa uma contribuição positiva para o fundo, pois possibilita a realização de novas alocações com esse recurso, aproveitando uma taxa média superior à taxa de compra inicial, que foi de IPCA mais 5. Continuando aqui, ele mostra os problemas do fundo. Então, o que eu acho de interessante na gestão é o seguinte, o pior que seja, eles foram bem transparentes em falar, olha, que outras gestoras não fazem isso. Nós temos o DEVA, nós pagamos 100 e hoje só faltou eles colocarem lá que ele vale uns 40, né? Nós temos HCTR, pagamos 120 mais ou menos, e hoje ele está uns 30, só faltou colocar essa última informação. Mas eles são bem transparentes nesse ponto, tá? E aqui é o que eu queria continuar falando para vocês. Ó. Lá em cima a gente viu 7% do PL. Então ele tem aqui, ó, mais 3, vamos arredondar mais 4%, 5%. Ou seja, 10, uns 12% do PL. Então para mim não justifica ele estar com 24% de desconto. Se ele perdesse tudo isso aqui, se ele perdesse todo aquele valor que eu já calculei para vocês, não chegaria aos 24% de desconto que o fundo está. Por isso que eu achei que seria uma boa opção para o meu portfólio. Então esse ECO, 3% do portfólio, ativo está em processo de reestruturação. O ativo ficou inadimplente devido, sobretudo, ao nível de alavancagem do grupo, bem como ao recente embargo dos principais novos lançamentos do grupo, os projetos fora do âmbito da operação. A gestão está em tratativa com o empreendedor visando buscar um caminho que garanta a conclusão dos empreendimentos. O próximo ativo que está com problema, a gente já sabe, é o Gramado Parques, mas o fundo só tem ali 0,24% do seu portfólio. Foi feita uma tentativa de reestruturar a operação, o pleito não foi aprovado e estamos em conversas para termos uma proposta mais aceitável. Esse in-lote aqui, 1,26% do portfólio. A gestão está em conversas com a companhia e demais investidores para buscar a solução da dívida. E o Starbucks, que é 0,85% da dívida, a empresa delineou um plano para criar uma unidade produtiva isolada, visando maximizar o valor dos ativos para potencial comprador. Além disso, foi submetida uma proposta de empréstimo para a Salt Rock, porém espera-se que seja rejeitada pelos credores. E, recentemente, tem uma empresa que está prevendo aí talvez comprar a Starbucks. Então, isso ocorrer, praticamente isso aqui elimina essa problemática aí, essa dívida. Continuando no relatório, a gente vê sobre a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então, em maio, o fundo apurou 1.800.000
e teve de despesas 128 mil. A gente vai calcular na prática o que as despesas representam frente às receitas. Então vamos ver aqui, ó. 128 mil vezes 100 dividido por 1.872. Então a gente observa que as taxas do fundo estão na casa de 6,83, o que eu vejo bem interessante. E outra coisa, como a gente antecipou lá, ó, o fundo teve um resultado de 1.700.000, guardou 92 mil, distribuiu 1.650.000. Então, ele vem fazendo reservas mês após mês e hoje ele já tem metade de uma distribuição aí só em reservas. Eu vejo isso de forma bem positiva. Ele continua falando mais algumas informações a respeito do fundo e ele fala sobre outros ativos que eles possuem aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do IRIM são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Gostaria de reforçar, se puder, considere lá no canal Mundo Notícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.